Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de Ciências Humanas e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a independência das 13 colônias. Você deve se lembrar que essas 13 colônias pertenciam à Inglaterra e estavam na América do Norte. Nas aulas anteriores nós comentamos, nós fizemos uma introdução a esse respeito e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos. Então vem comigo, vamos ver aqui no slide o conteúdo da aula de hoje. Então vamos falar sobre a independência das 13 colônias inglesas na América, na América do Norte, mas vamos fazer uma pequena revisão do que nós vimos anteriormente. Vocês devem se lembrar na aula passada sobre o mapa que vocês estão vendo aí na tela, que mostra a localização dessas 13 colônias inglesas na América. Então, pessoal, é bem interessante nós trazermos esse mapa para vocês localizarem as 13 colônias. Então, elas estavam nessa região aqui. Elas eram banhadas pelo Oceano Atlântico, estavam na costa leste da América do Norte. Então veja que de norte a sul, os ingleses se estabeleceram nessa região. E é importante nós falarmos, pessoal, que os ingleses, eles se fixaram na América para morar. Eles foram colonizar a América para morar, para tentar uma nova vida. Muitos deles fugiam das guerras, dos conflitos que estavam acontecendo na Inglaterra, ali por volta do século XV, século XVI. Ao contrário da nossa colonização, ao contrário do que os portugueses colonizaram o Brasil. A colonização brasileira aconteceu de uma forma exploratória, ou seja, os portugueses vieram para cá não para morar, e sim para explorar as riquezas da região. Os ingleses, quando chegaram na América do Norte, eles decidiram habitar aquela região, tá certo? Então é muito importante nós fazermos essa diferenciação. A colonização de exploração, que foi a que portugueses e espanhóis fizeram na América Latina, e a colonização de povoamento, que os ingleses realizaram na América do Norte. Vamos continuar no slide? Olha só, gente. Então aqui no mapa vocês estão vendo a localização das 13 colônias inglesas na América. Mas vamos destacar duas, as colônias do Norte e as colônias do Sul. As colônias do Norte que tinham significativas diferenças em relação às colônias do Sul. Como assim, professor? Nas colônias do Norte, que são essas daqui, eram colônias cuja economia estava baseada na indústria, a mão de obra era assalariada, uma mão de obra livre, enquanto as colônias do Sul, a principal atividade econômica era a agricultura e a mão de obra utilizada era a escrava, mão de obra escrava vinda da África. Então, os negros que foram escravizados e levados para as colônias do Sul trabalhavam nas plantações, no plantio, no cultivo da terra. E aqui a gente vê um pouquinho já das heranças que a escravidão vai deixar na história dos Estados Unidos, tá certo? Então, neste momento, nós estamos retomando o que nós vimos nas aulas anteriores, na colonização das 13 colônias, na colonização inglesa na América, nós vimos que foi uma colonização de povoamento, que as colônias do Norte e do Sul foram as que mais se desenvolveram e elas tinham diferenças significativas. As do Norte eram colônias industriais, com mão de obra livre, enquanto que as colônias do Sul eram mão de obra escrava e a atividade econômica principal era a agricultura, tá certo? Vimos também, pessoal, na aula anterior, que os indígenas, muitos deles que tinham seus territórios nessa região que vocês estão vendo aí na tela, muitos deles tiveram que se deslocar dessas regiões
para outros lugares, né, para outras reservas que os colonos vão estabelecer para eles, para os povos originários. Então veja que o contato dos colonos com os indígenas vai ser um contato violento, né, com deslocamento de terras, né, por parte dos colonos contra os indígenas. Muitos deles vão perder as suas raízes, né, suas raízes no local onde eles moravam, tá certo? Então, vimos também as causas para a independência das 13 colônias. E a principal delas vai ser o aumento do controle inglês sobre as colônias. Os ingleses que estavam em guerra contra a França e outras nações também, por exemplo, a Espanha, né, vão precisar de dinheiro, né, porque toda guerra tem o seu custo. Então os ingleses irão aumentar o controle sobre essas colônias por meio de cobrança de impostos. E é claro que os colonos não vão ficar nada satisfeitos com isso. E é nesse momento que eles começam a exigir a independência das 13 colônias. Além da questão financeira, tinha também a questão das ideias. Os ideais iluministas, que eram ideais que combatiam a monarquia absolutista, que combatia um Estado muito forte, né, combatia um Estado absolutista, começa a ganhar força lá na América. Muitos colonos tomam conhecimento desses ideais iluministas que concordavam com seus anseios de uma independência em relação à Inglaterra. Então, aos poucos, o desejo da independência, de rompimento dos laços coloniais entre os americanos e os ingleses começa a se tornar mais fortes, tá certo? Então, a primeira causa que você precisa saber da independência das 13 colônias é esse aumento do controle inglês sobre as atividades coloniais. Também devemos falar da influência dos ideais iluministas nesse processo de emancipação. E também nós tivemos algumas leis, olha aqui no slide, pessoal, nós tivemos algumas leis proibitivas, como a lei do açúcar, lei do selo, lei do chá, leis intoleráveis também, 1773. Então veja que esse controle inglês se deu mediante as leis, de uma forma legislativa, proibindo, né, a prática mais libertária, né, dos ingleses, dos americanos em relação aos ingleses, tá certo? Então essa proibição, essa atuação mais incisiva da coroa inglesa sobre a sua colônia começou a provocar uma revolta entre os colonos. Começou a provocar uma revolta, tá certo? E dessa forma, a independência norte-americana começou a ganhar força. Então nós tivemos em 1773 a festa do chá em Boston, quando os colonos vão despejar, né, toda a quantidade de chá que seria enviada para a Inglaterra, ali no porto de Boston, provocando uma reação enérgica dos colonizadores, né, dos ingleses. Então, quando falamos da festa do chá em Boston, nós falamos, né, do jogar, né, do chá, né, que seria enviado para a Inglaterra, né, no mar, né, acabando perdendo uma mercadoria muito importante para os ingleses, tomaram o seu chá da tarde, né, o chá das 5. Entre 1774 e 1776, nós vamos ter os congressos da Filadélfia, quando os colonos vão se reunir para discutir a independência. Então, grandes pensadores, né, como por exemplo Benjamin Franklin, entre outros, né, Benjamin Franklin, entre outros, né, que foram considerados pais fundadores da América, eles irão, né, tomar a frente desse processo de independência. E eles vão fazer a declaração da independência dos Estados Unidos, né, no dia 4 de julho. Então veja que, aos poucos, os colonos eles começam a se empenhar nesse processo de independência. Eles consideravam abusivos esse controle inglês sobre as atividades econômicas dos colonos. Então, eles começam a exigir a independência, tá certo? Beleza? Então veja que foi todo um processo que começou com esse controle inglês sobre as atividades coloniais, as leis proibitivas, e vai se desenvolver
através, né, de medidas que irão demonstrar aos ingleses a insatisfação dos colonos com esse controle, tá certo? Depois, nós temos, finalmente, né, a Declaração da Independência dos Estados Unidos, que vai acontecer no dia 4 de julho de 1776, né, por isso que essa data, 4 de julho, é tão importante para os norte-americanos, né, acontecem muitas festas lá nos Estados Unidos recordando a independência, e posteriormente nós temos a formação da Confederação dos Estados de Guerra, né, de 1776 a 1783. É claro, pessoal, que os ingleses não vão ficar nada satisfeitos com esse movimento emancipatório dos colonos ingleses lá na América, né? A Inglaterra vai querer barrar essa independência e vai acabar entrando em conflito com os colonos. Inclusive a França, que já havia entrado em guerra com a Inglaterra, vai apoiar os americanos, né? Os franceses vão tomar parte na guerra do lado oposto aos ingleses. Então veja que os conflitos que existiam na Europa vão se refletir aqui na América, né? Então veja que os colonos americanos, eles querem agregar todas as forças possíveis e os franceses vão ficar do lado deles contra os ingleses. Inclusive, os franceses vão até mesmo doar algumas terras para os americanos, começando o processo de expansão territorial, tá certo? Então veja que o desenvolvimento da independência dos Estados Unidos começou com a festa do chá em Boston, né, que foi o derramamento do chá, né, sobre o mar ali próximo ao porto de Boston, né, as conferências da Filadélfia, né, que serão discutidas, né, debatidas questões sobre a independência, a própria declaração da independência no dia 4 de julho de 1776, quando de fato os Estados Unidos, né, ele afirma o seu posicionamento contrário ao domínio inglês sobre a América. E vejamos também que não foi nada fácil. Os ingleses vão reagir enviando tropas para acabar, né, militarmente com o processo de independência. Porém, eles não vão conseguir, eles vão sair derrotados e os Estados Unidos finalmente vai se tornar o primeiro país, a primeira nação americana a cortar os laços coloniais com a Europa, tá certo? Por isso que a independência dos Estados Unidos se tornou uma referência para as outras colônias europeias na América Latina. Então, do México para baixo, do México até o sul da Argentina, né, todas as colônias europeias vão se espelhar nos Estados Unidos para obter a sua independência, inclusive o Brasil. Quando chega aqui no Brasil a notícia de que os Estados Unidos havia se tornado independente, os brasileiros também começam a organizar o seu processo de independência, tá certo? Então vamos ver agora como se deu as consequências desse processo de independência, né? Vamos ver aqui, né, que vai ser assinado, né, o Tratado de Paris em 1783, quando a Inglaterra finalmente reconhece a independência norte-americana. Além disso, os Estados Unidos, no ano de 1787, vão promulgar a sua Constituição. A Constituição dos Estados Unidos é uma Constituição que existe até hoje. E nessa Constituição vai se defender e muito a soberania do povo, a vontade popular, né? Tanto é que hoje em dia a Constituição norte-americana, além de ser uma das mais antigas em funcionamento, também é uma Constituição bastante respeitada dentro dos Estados Unidos, né? Há um respeito perante ela, pelo seu cumprimento, tá certo? E por fim, nós temos a formação de uma república. Então, aquelas 13 colônias que nós vimos no mapa no começo desta aula, elas vão se tornar o quê? Uma república. Então podemos ver que a colônia, ela vai se tornar independente e se tornar uma república. E não é qualquer república, é uma república federalista. E o que significa isso, professor? República federalista quer dizer que os estados, eles vão ter relativa autonomia, eles vão poder fazer as suas leis, eles vão poder ter uma certa liberdade de administração. Por isso que até hoje, nos Estados Unidos, nós vemos que alguns estados norte-americanos têm algumas leis aprovadas que em outros estados não têm.
Por exemplo, tem algumas leis lá nos Estados Unidos, em alguns estados, em que é aprovada a pena de morte, enquanto que outras leis, em outros estados, não tem essa lei. Alguns estados são mais relaxados, né, em relação à questão das drogas, outros estados são mais repressivos, mais punitivos. Então veja que os estados norte-americanos eles possuem relativa autonomia. É claro que eles não podem descumprir a Constituição norte-americana. No caso do Brasil, por exemplo, para vocês situarem, as leis valem para todo mundo. A mesma lei que vale em Goiás, aprovada pelo Congresso Nacional, vale em São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados. Então veja que a federação ela dá essa relativa autonomia aos estados. Tanto é, pessoal, que em 1889, quando o Brasil se torna uma república, de novo os Estados Unidos vão se tornar a nossa referência. Qual república brasileira que vai ser? Uma república federativa? Uma república mais centralizada? Este será o primeiro debate após a nossa proclamação da república. Mas aí vai ficar para uma outra aula, tá certo? Bem, pessoal, é isso. Nós vimos nessa aula como desenvolveu a independência dos Estados Unidos, vimos as causas, o tanto que esse controle inglês sobre as 13 colônias desencadeou o processo de independência, as leis punitivas, como o desenvolvimento foi feito, influenciado pelos ideais iluministas, a Constituição norte-americana e, enfim, os Estados Unidos se tornando uma nação independente, tá certo? É isso aí, meus queridos. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima aula.